Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você tá vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vídeo pro Instagram, vídeo pro YouTube. Vamos falar de futebol, vamos falar do Corinthians e a notícia mais recente, né? A permanência do Yuri Alberto e no Corinthians foi em definitivo. Então, houve toda uma engenharia financeira, engenharia com relação também envolvendo até mesmo o Inter, mas vamos falar aqui bem detalhadamente desse vídeo. Primeiro, vamos lá, dando aquele recado para os corintianos mais ansiosos, ou uma palavra que eu estou escutando muito agora nos últimos dias é o pessoal mais emocionado, né? Escutei muito torcedor achando que seria impossível o Corinthians manter o Yuri Alberto, um centroavante que no ano passado, quando chegou para o Corinthians, eu conversei em grupos que eu participo no WhatsApp, falando, olha, jogou muito bem no Inter, vai dar muito certo, é o 9 que o Corinthians procurava desde 2019, precisava de alguém para comandar o ataque alvinegro, e quando ficou aquele jejum de jogos, né, 7 partidas sem marcar um gol, já começou as críticas porque mandou o Montuan, que o VP queria ver o Montuan, e o resultado dessa história, nós temos o Yuri Alberto sendo um jogador extremamente importante para o elenco alvinegro, e não à toa do Írio e toda a diretoria do Corinthians fizeram o possível, vamos dizer assim, até o impossível para manter ele no Parque São Jorge. Para de repente quem ainda não tem os detalhes, né, quem não sabe o que aconteceu, ele está emprestado ele estava emprestado pelo Zenit ao Corinthians até a metade desse ano, de 2023, com o Ivan, goleiro, atuando lá no Zenit, mas já volta de empréstimo, então acabou não tendo um acordo, ao contrário do que eu esperava. Achei que ele ia ter chance de continuar por lá no futebol russo, mas também tem o interesse do Vasco, né? Ele está negociando sua ida para defender a equipe carioca. O Mantuan continua no Zenit até a metade do ano, mas aí cabe ao clube russo decidir se vai querer comprar o jogador ao final do empréstimo. E para o Corinthians conseguir manter os 50% do Yuri Alberto, em definitivo, né? O Corinthians liberou o Robert Renan em definitivo, liberou o Duqueiroz, e aí tem um pouco de ruído de informação, porque tinha sido falado que o Corinthians iria manter um percentual, ia ter uma coisa de mais-valia, né? Lucro de venda. E aí eu vou na informação do Thiago Salazar, né, colega meu jornalista da Gazeta Esportiva, que apurou, postou ontem nas suas redes sociais, postou no próprio programa, que o Corinthians não tem mais nenhum direito federativo, não tem mais nenhum percentual, nem do zagueiro Robert Renan e nem do Duqueiroz. E aí tem a questão ainda que alguns rumores, algumas especulações, nada confirmado, que se o Mantuan for vendido, o Corinthians liberou um percentual do Mantuan para o Zenit. Então, se o Corinthians vender o Mantuan, ou assim, se ele não ficar no Zenit e voltar para o Corinthians, e o Corinthians fizer a venda do atacante, o Zenit vai ter um direito, e tem uma preferência de compra do Pedro, que é um jogador muito promissor da base do Corinthians. Então, se ele estourar lá na frente, se o Zenit quiser, ele tem a possibilidade de fazer uma proposta financeira, e se o Corinthians receber uma proposta de qualquer clube, o Zenit tem a possibilidade de cobrir essa proposta. Então, foi uma negociação que, indo pelo lado do Corinthians, você pensando friamente, colocando na balança, foi mais vantajoso para o clube russo do que para o Corinthians, num primeiro momento. Mas aí, vamos analisar aos poucos cada item dessa equação complicada. Primeiro, o Zenit também comprou, tinha 10% do Yuri Alberto, que ainda estava vinculado com o Inter, o Internacional aqui do Brasil, lá do Sul. Esse valor foi comprado pelo clube russo, então hoje o Yuri Alberto pertence a dois times, ao Corinthians e ao Zenit. Então, de repente, se ele estourar aqui no Corinthians, algo que eu imagino que tem muita chance de acontecer, um atacante novo, vai fazer 22 anos esse ano, tem muito potencial para poder para a seleção brasileira, até potencial, além de potencial técnico para o Corinthians, tem um grande potencial de revenda. E aí, de repente, ele mantendo isso que é esperado, ele pode conseguir daqui a algum tempo estourar, ser revendido por um valor ainda maior, e o Corinthians pode recuperar ou até ter lucro com a venda do Yuri Alberto. Claro, tem um percentual considerável, né? Metade do valor passa para o Zenit, mas pensando em cifras, pensando em como é difícil você achar um centroavante, justamente por isso o Corinthians fez o possível e o impossível para manter o jogador. Eu imagino que o Yuri Alberto vai ser um jogador que daqui a 3 anos pode ter um valor absurdo de, ou de repente até pensando na próxima Copa, né? Pode de repente disputar a Copa de 2026 e aí ser vendido, né? Já em destaque. Não duvido que aconteça até mesmo antes,
e aí possa ter um retorno técnico e retorno financeiro para o clube. Pensando em mercado, centroavante hoje é uma posição muito carente no mercado mundial. Você pegar, e ainda mais o Corinthians que não tem bala na agulha para poder investir bem em contratações, penou, trouxe Júnior Moraes, tem toda a chance pro jogo, que poderia ter sido até o cara se não tivesse feito a besteira lá de bastidores, né, extracampo. O Corinthians tentou procurar alguns jogadores e acabou aparecendo o Yuri Alberto, algo inimaginável. Chegou, tomou conta da posição titular absoluto do Timão. Aí você libera o Yuri Alberto, vai ter que voltar toda essa busca de algum nome no mercado. Houve aquela questão, por que não foi atrás do Pedro Raul? O Pedro Raul pode dar muito certo no Vasco, mas é uma aposta muito arriscada. O Yuri Alberto também é aposta, ele fez 6 meses ótimo, ele termina a temporada 2022 em altíssimo nível. Não é garantia que ele vai manter esse desempenho em 2023, mas bem, um ano bom no Inter, começou bem no Zenit, não é que ele não deu certo na Europa, como escutei algumas pessoas falarem, simplesmente foi a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, que ainda está impactando lá no leste europeu, e aí veio para o Corinthians por empréstimo e teve interesse mútuo. E aí você vem do outro lado russo da história, né? O Zenit não precisa de dinheiro. O Zenit não tinha o mínimo interesse em vender o Yuri Alberto. É um jogador novo, pode se valorizar muito, poderia dar também retorno técnico para o Zenit e um retorno financeiro ainda maior, ir para uma, assim, sem desmerecer o campeonato russo, mas poderia ir para uma grande liga e parar numa liga, parar numa Premier League, parar no futebol italiano, e isso com cifras ainda maiores do que o Zenit investiu, e investiu pouco para contratar o atacante junto ao Internacional. Nessa questão do Corinthians como interessado, o Zenit começou a fazer a lista, falando, vocês querem um atacante? Beleza, vamos negociar. Sentou com o Corinthians e topamos a conversa, mas... E aí foi toda essa questão dos jogadores que foram envolvidos e muitas promessas do Timão que estão indo lá pro Zenit. O Robert Renan já se despede, né? Tá disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, mas já é jogador do Zenit, não volta mais para São Jorge. E o Duqueiroz fica até o meio do ano. A gente começa a analisar os potenciais dos jogadores, né? O Duqueiroz teve umas especulações, foram de algumas propostas já de 10 milhões de euros, né? Tipo, se eu não me engano, foram 10 milhões de euros, espero não estar errado o valor, ou 10 mil, por conta, acho que deve ser 10 milhões de euros. Ele terminou por uma boa perspectiva, mas não é um jogador pronto, é um volante que tem qualidade, acho que merece elogios. Foi titular com o Vitor Pereira no ano passado, já foi titular com o próprio Silvinho. Teve críticas à torcida, não finaliza muito bem, mas é um jogador na marcação muito bom. Mas não é um craque, não é um cara imprescindível, não é um meia criador, não é um cara que é um bom jogador que pode estourar na Europa, mas é uma aposta. E o Robert Renan, o que eu tinha de informação interna nos bastidores do Parque São Jorge é que o Corinthians queria manter ele até pelo menos as Olimpíadas de 2024, pensando que ele ia se manter como, de repente, assumir a titularidade do Corinthians, ia se destacar, de repente, em umas Olimpíadas, e o Corinthians iria ganhar um dinheiro absurdo com ele. Mas é um zagueiro que tem muito potencial, tem muita qualidade, desbancou Raul Gustavo, desbancou Bruno Mendes, virou o primeiro reserva do Gil e Balbuena. E se você for pegar no final da temporada, dá até para pensar nessa coisa do relacionado a... Ele até poderia ser titular, vamos dizer assim. Não sei se o Lázaro iria apostar na qualidade dele ou na experiência, então seria manter uma dupla com o Gil e Balbuena, ou se o Robert Renan faria parte, seria Gil, Robert Renan e mais um na zaga. Então tem toda essa questão. O Robert Renan, durante o ano passado, já houve muita especulação em cima de de clubes europeus interessados no futebol dele. Pode ser uma questão que daqui a alguns anos o torcedor corintiano pode reclamar muito, falar, putz, olha, quanto que o Zenit ganhou vendendo o Robert Renan. Eu acho que é um zagueiro que vai estourar no mercado europeu, vai jogar em grandes ligas, e aí pode ser realmente que no futuro o torcedor corintiano fala, olha quanto a gente poderia ter ganho desse mantido o Robert Renan. Mas a questão é o imediatismo. Hoje o Corinthians tem 5 zagueiros no elenco, né? Tem o Gil, o Balbuena, o Bruno Mendes, o Murilo, o Caetano. Então vai apostar na base. E tem 3 zagueiros experientes que estão tentando renovar o Bruno Mendes. Tem a questão do próprio Balbuena, que quer tentar. O Duílio já falou que pensa em manter ele, tenta achar uma forma de contratar em definitivo. Então, ter 6 zagueiros não precisaria nesse primeiro momento para disputar principalmente o Paulistão. Pode ser que de repente os 2 moleques da base, né, o Caetano e o Murilo, não dê certo, e aí os Corinthians precisam ir no mercado buscar um outro zagueiro para disputar. Tem a questão do próprio Bruno Mendes, mas no momento, assim, iniciando o ano, a prioridade do Corinthians era manter o seu centroavante, e tem
jogadores em algumas posições que podem ser substituídos por peças que já estão no elenco. O próprio Duqueiroz, a tendência é que o Duqueiroz fica até o meio do ano, e você tem o Michael que renovou o empréstimo dele. Então, apesar dos pesares, apesar das cifras, apesar de entender que alguns torcedores acho que estão meio frustrados, achando que o Corinthians facilitou muito, ajudou demais o Zenit, é aquela questão da oferta e procura. O Corinthians precisava do 9, o Corinthians queria, de qualquer forma, manter o Yuri Alberto. Ao contrário do que muitos achavam, o Corinthians, mesmo sem ter o dinheiro para manter o Yuri Alberto, achou uma alternativa em negociação de mercado. O Zenit, como no papel de quem não queria vender, conseguiu pegar direitos de jovens promessas da base que podem render muito tecnicamente e financeiramente para o clube. Então, acabou sendo uma negociação que, ao meu ver, foi correta para os dois lados. O Corinthians fez o possível, fez até onde ficaria interessante para manter um jogador que é pilar hoje, ao lado do Cássio, do Renato Augusto. O Yuri Alberto é um dos caras que resolvem partidas, que decidem jogos, eu já tinha comentado isso em vídeos do ano passado. E aí agora é ver como que vão ser essas apostas daqui a alguns anos. Como se o Yuri Alberto vai dar o retorno técnico para o Corinthians. De repente a premiação da Libertadores aumentou de uma forma gigantesca, né? Se o Corinthians vencer a Libertadores esse ano, ninguém vai lembrar dessa coisa. Com o Yuri Alberto sendo artilheiro, sendo importante, ninguém vai falar que a negociação foi ruim. Se o Robert Renan e o Duqueiroz não virarem no mercado europeu, também vai ter muita gente falando, também, o Corinthians fez certo. Por outro lado, se o Roberto não retornar com títulos, não for uma venda gigantesca daqui a alguns anos, e se o Robert Renan e o Duqueiroz estourarem no mercado europeu, aí sim vai ser, mas aí é engenheiro de obra pronta, né? E eu não tenho bola de cristal para pensar nisso, mas se eu sou dirigente do Corinthians e estivesse envolvido nessa negociação, teria dado o meu aval para seguir nesses modos, que foi o que era preciso. O Yuri Alberto é um jogador que tem tudo para ser um dos grandes nomes do Corinthians em 2023. Beleza, galera? Primeiro vídeo do ano aqui, já pro Futijotas, tanto no Instagram, pro próprio YouTube. E estamos voltando com a programação normal já a partir da semana que vem, tudo inclusive. Corinthians Malticia já volta na segunda-feira falando já da estreia do Timão, falando sobre o mercado da bola, falando sobre transferências, sobre Lázaro, enfim. Abraços!